Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 e a gente vai ficar hoje um bom tempo aí no livro de Efésios, nessa carta. A gente vai percorrer alguns trechos aí, pelo menos do capítulo 1 do capítulo 2. Eu vou citar alguns outros textos aqui de apoio, mas a gente vai basicamente ficar em Efésios. Então já deixa sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração para a gente começar aqui, para a gente meditar e refletir sobre a palavra de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que a gente cantou, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente declarou, Senhor Deus, e nós fazemos isso de coração. Mas agora a gente pede que o Teu Santo Espírito, Deus, age em nossos corações e aplique a Sua palavra, nos ilumine para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer para nós, Deus, e não aquilo que a gente acha que tem que ser, mas aquilo que a Sua palavra diz para nós, para que a gente possa entender o que e como lidar e como conduzir a reforma do nosso lar, entendendo que a gente precisa sempre restaurar, sempre renovar a nossa família, Deus, para que ela continue nos caminhos do Senhor, ou para que ela se achegue aos caminhos do Senhor, Deus. Então, apesar de mim, das minhas dificuldades, das minhas limitações, Deus, eu peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, mesmo comigo sendo um pecador, Deus, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa usar a Sua palavra para transformar nossos corações, Deus. Que o Teu Santo Espírito seja aquele que vai aplicar a palavra aqui. No nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, você deixa aberto em Efésios aí, a gente vai chegar um pouco nesse texto do capítulo 1, mas antes eu queria só para relembrar o que a gente tem feito aqui. Então, nós estamos numa série que chama Família em Reforma, e ela tem dois objetivos. O primeiro é a gente refletir e relembrar os fundamentos da reforma protestante. Se estamos aqui hoje, é por conta disso, é porque Deus, em 1517, moveu homens ali, pelo menos um marco, né, a partir de Martim Lutero, mas a gente tem alguns reformadores antes dele, pelo menos 150 anos antes já tinha começado alguma coisa, mas ali com Martim Lutero sendo um marco para a busca por que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo se voltasse para a Bíblia, para o fundamento, para a palavra de Deus como fundamento. Porque tinha se perdido aí nesse primeiro milênio e meio que a gente tem de história, pelo menos a partir do ano 300, ali do século IV depois de Cristo, a gente tinha perdido ali já, pelo menos por 1000 anos a gente tinha perdido isso, porque o foco era dogmas humanos, fundamentos totalmente baseados em tradições que homens definiam fora da palavra de Deus, que não tinham nem sustentação pela palavra de Deus. Então, a ideia dos reformadores era, a gente é a igreja, se é de Jesus e a igreja, volta para a Bíblia. Só que a igreja não aceitou. E aí, a partir disso, a gente tem um movimento que é a igreja reformada, ou a igreja que não era a igreja católica, surgindo ali como uma alternativa, buscando se fundamentar na palavra e somente na palavra e apenas na palavra. E para isso ficar muito bem resumido e bem claro e bem comunicável, nos próximos anos, pelo menos no primeiro século ali, foi formado, foi redigido ou foi estabelecido os 5 solos, que são os 5 fundamentos da fé. São 5 somentes que definem basicamente, de forma sintética, no que aquela igreja como base, como fundação devia crer, que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo e somente a Deus toda a glória. Então, esses 5 solas são os fundamentos, eles resumem muito da fé. Essa foi a busca pelaquela igreja que surgiu ali, para que ela pudesse propagar e sintetizar, deixar bem resumido, bem claro sobre o que ela se fundamentava. É claro que depois a gente vê desdobramentos disso, e por isso que a gente tem denominações e tudo mais. Mas o importante é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no geral, a igreja ideal, ou a igreja real, a igreja, o corpo místico, né, a igreja invisível de Deus, ela tem que estar baseada nesses 5 fundamentos, porque eles não são coisas que alguém inventou, mas são a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Então a gente viu somente a Escritura, na primeira pregação, na última foi somente a fé, e hoje a gente vai ver o tema que é somente a graça. Somente a Escritura, que é a palavra de Deus, que é a base para a nossa fé, para a nossa vida cristã, para tudo que a gente define como igreja, como cristianismo, é a Bíblia, não tem outra fonte além da palavra.
Somente a fé, porque ele é o canal, é com a fé em Jesus Cristo que a gente recebe aquilo que a gente recebe de Deus, e é através dessa fé que a gente é transformado, porque é através da fé que nós somos salvos. E aí a gente recebe as bênçãos, as benesses da salvação através da nossa fé. Ela é um canal e é com a fé em Jesus Cristo. Então não é através do que a gente faz, mas é colocando, depositando nossa esperança em Jesus Cristo e na obra que Deus faz através dele e pronto. Então, para reformar a minha casa, fazendo essa metáfora, né, de reconstruir, reformar o meu lar, eu preciso da Bíblia como fundação e da fé em Jesus Cristo, porque é Ele que faz. Ele é o dono dessa obra, dessa reforma, e não sou eu. Não sou eu que faço, não é com a minha força, não é com o meu esforço que o resultado vem. Apesar de, e a gente aprendeu isso na pregação do Rogério, que apesar de não ser sob o meu esforço, mas envolve eu me dedicar a isso pela fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo e através dessa fé. Então minha casa não vai ser reformada porque eu fiz alguma coisa, mas porque Deus está fazendo e eu tenho essa esperança, eu confio nisso, eu ajo, eu faço o que eu tenho que fazer para a glória de Deus, para honrá-lo, porque eu entendo que Ele está transformando e Ele me permite fazer parte disso, e essa é uma vida cristã de verdade. Isso é religião de verdade, é quando eu faço para a glória de Deus, amando a Deus e amando o outro, e pronto. O ponto é, não vai acontecer porque eu estou fazendo, mas eu devo fazer porque vai acontecer porque Deus está fazendo. Esse é o ponto. Eu quero participar da obra dele. Eu quero me envolver na aplicação da palavra de Deus na minha casa. E nisso eu tenho responsabilidade. E hoje a gente vai falar sobre graça. Se a fé é o canal pelo que a gente recebe as bênçãos, recebe a graça da salvação, a graça é o que a gente recebe. E a gente deve entender, então, quais são os aspectos da graça. Porque graça é uma palavra que a gente fala, não, graça é porque é de graça, é gratuito. E tá certa essa definição, não tá errada, mas a gente chama graça no meio acadêmico, né, como uma palavra grávida. O que é isso? É uma palavra que ela tem muita coisa junto. Não é só aquele significado mais simples. É uma palavra que tem uma amplitude, pelo menos o termo teológico, graça, na teologia, é uma palavra muito maior, tem vários aspectos para a gente entender graça. E aí a gente vai entender, então, hoje, esses aspectos. Mas antes eu quero que você reflita uma coisa comigo. Você já percebeu que quando você foi lá fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa? Eu vou usando a nossa metáfora aqui da reforma, e os homens talvez vão se identificar um pouco mais com isso, né? Mas as mulheres também, porque a mulher também cuida da casa, igual a gente, quer lá deixar as coisas arrumadinhas. Você vai fazer alguma coisa na sua casa, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso pintar aquilo, tudo, e você vai lá, vai começar a fazer. E de repente, no mês você se dá conta, eu não tenho a lixa aqui, tem que ir lá comprar a lixa. Aí você sai e vai lá comprar a lixa. Aí você volta, mas tá faltando não sei o que da tinta, aí você vai. Muitas vezes você começa a fazer uma coisa e isso é comum, eu imagino que é comum, pelo menos comigo não sei se é o TDAH que me atrapalha, mas comigo que é a gente começar a fazer alguma coisa e não ter se preparado para terminar. Não tem as coisas aqui, não tá tudo aqui, eu esqueci disso, eu tenho que ir lá fazer. Ou eu cozinho também, você vai cozinhar alguma coisa, né? A Débora faz umas receitas de sobremesa maravilhosas, aí sobremesa é um negócio que tem que ter 2 gotas do não sei o que, 5 gotas do não sei o que, sobremesa do assim, aí você vai fazer, não tem a baunilha, tem que ir lá comprar. Então, essas coisas acontecem, né? A gente, homem, faz isso com mais frequência do que vocês, mulheres. A gente reconhece isso, a gente é mais organizado para isso. Vai começar um negócio e não calcula bem o tempo, não calcula um monte de coisa e não consegue terminar. Bom, Jesus fala que isso é vergonhoso. Ele fala lá em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28, ele fala que homem que não vai construir uma torre antes não senta para calcular quanto ele vai precisar de tijolo para poder terminar a torre. Porque senão ele vai parar a torre na metade e aí vão caçoar dele e fazer assim, o cara começou o negócio, não conseguiu terminar. Então Jesus chama aquele que não termina aquilo que começou de uma pessoa que está passando vergonha. Um ponto importante para a gente pensar. Mas vamos lá.
Se a nossa família é algo tão importante assim para nós, se a minha família é algo tão importante para mim, eu não devo nem pensar em passar vergonha de começar a restaurar, a renovar a minha casa e não conseguir terminar isso, porque faltou alguma coisa, certo? Se ela é a coisa mais importante para mim que eu tenho nessa terra, minha esposa, meus filhos, meu cônjuge, ou meus netos, meus irmãos, se são as coisas mais importantes que eu tenho na terra, porque Jesus fala para a gente não guardar tesouro na terra, né? Nosso tesouro está no céu. Ok, então aquele é o maior tesouro, mas a gente tem tesouros na terra que Deus nos dá. Então a família é o maior deles. Se a minha família é o maior tesouro que eu tenho aqui na terra, eu não devo nem pensar em passar vergonha de começar a fazer alguma coisa na minha casa para restaurar a minha família e não conseguir terminar, certo? Eu tenho que ser responsável com isso. Isso é algo que eu devo pensar. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, então, para reformar a nossa casa, pensando na nossa fé em Deus, que Ele vai fazer, e na palavra como fundamento, é se eu tenho aquilo que eu preciso para fazer isso. Eu tenho o que é necessário? Eu tenho os recursos? Aí vamos pensar em capacidade. Quando eu olho para mim mesmo, pelo meu próprio esforço, eu consigo reformar a minha casa? Eu consigo restaurar o meu lar ao ideal de Deus? Não, eu não consigo fazer isso. Sabe por quê? A gente estava discutindo no CR isso esses dias. Eu não consigo nem respeitar os limites que eu coloco no meu próprio coração, quanto mais eu cuidar da vida de alguém para que alguém se aproxime de Jesus. Não nesse sentido, né? É claro que eu devo discipular, eu devo cuidar, mas eu não vou fazer com que o outro se aproxime de Deus por mim mesmo. Não consigo. Aí eu estava conversando com uma pessoa sobre filhos esses dias e eu falei assim, você deve colocar limites no seu filho, mas você não vai colocar limites no coração dele. Então ore para que Deus faça isso através do Espírito Santo, porque você não vai fazer. Porque a gente não tem o que é necessário, a gente não consegue. A gente precisa de Deus. A gente não tem o que é necessário para que a nossa família seja reformada, né, ao ideal de Deus e possa glorificar a Deus. Então, a gente deve entender isso. Nós estamos nesse corpo carnal, nessa realidade física, nós estamos mortos em nossos pecados. Aliás, nós estávamos mortos e agora estamos em Jesus, temos vida de verdade. Mas nesse corpo ainda, que não foi glorificado, não há capacidade de fazer aquilo que a gente devia fazer. A gente não tem as forças necessárias. Quem precisa fazer isso é Deus. Então, qual que é a resposta de Deus para a nossa pergunta? Deus, eu quero reformar a minha casa, a minha família, e eu não tenho os recursos necessários. Qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus a gente consegue ver em Efésios capítulo 2, vai lá rapidinho, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8, 9. Bom, uma família no modelo ideal, do jeito ideal, a gente está falando também, e a base disso é uma família restaurada e renovada pelo Espírito Santo de Deus, uma família em estado de redenção. Eu quero que a minha vida, da minha esposa, do meu filho, da minha casa, as pessoas sejam salvas, para que elas possam se encontrar com Jesus. E esse é o primeiro passo para a reforma. Então, a gente entendendo então que pois vocês são salvos, a gente está falando de redenção aqui, salvação também é uma palavra bem ampla, né? Envolve vida de verdade também, pela graça, por meio da fé. Lembra a pregação da semana passada, né? A fé é o canal para isso. Vocês são salvos pela graça. E pela graça, essa palavra pela aqui é que a graça é o instrumento que nos restaura. Pensa nisso. Eu preciso pintar uma parede. E aí eu quero que a parede que está cinza fique branca. E aí eu vou lá, então, eu pego a tinta para passar nessa parede. O instrumento pelo qual a parede vai ficar branca, ali o que eu uso é a tinta. É através daquilo que ela vai ficar branca. Então, pensa nisso. Eu não estou falando do pincel, eu estou falando da tinta. É a tinta que vai deixar a parede branca. Então, a graça é o instrumento. Essa palavra aqui, pela, indica instrumentalidade. Por exemplo, a gente fala, nós fomos salvos por Jesus. Então, Jesus foi nas mãos de Deus a obra que nos salvou, certo? Jesus na cruz. Então, a graça aqui está sendo um instrumento. E a graça representa o sacrifício de Cristo, que é de graça em nosso favor. Mas vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom e graça são palavras que são ali paralelos, né? Tem a ver com ser de graça, de presente. Não por obras, não é pelo que você faz, não é pelos seus recursos, é pela graça de Deus. Para que o quê? Para que ninguém se glorie. A gente vai lá para o último sola, que é somente a Deus a glória. Para que você não fale assim, não, Deus, eu que resolvi minha casa. Não, eu cheguei lá e eu botei as coisas no eixo. Fui eu, minha esposa, meus filhos. Não, esquece disso. Se isso acontece na sua casa, é graça. É a redenção através do Espírito Santo de Deus, aplicando a graça nos corações, nos seus corações e na sua família, das pessoas da sua casa. E ali aquele lar está sendo restaurado ao ideal de Deus. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, porque nós estamos mortos em nossos pecados e transgressões. Capítulo 2 aqui diz que a gente vivia no sistema desse mundo, sendo guiado pelas nossas próprias paixões. Gente que é guiado por um mundo caído e é guiado pelas suas próprias paixões de um coração pecaminoso, não consegue restaurar o seu lar. Quem faz isso é a graça de Deus. E a gente tem que entender isso, então. Então, vamos entender agora, vamos destrinchar essa resposta. Agora vai para o capítulo 1 de Efésios, e a gente vai ver agora o primeiro bloco, que é os versículos 3 até o 6. Diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Os versículos 3 até o 5 são a explicação do que ele fala no versículo 6, que é essa gloriosa graça. A graça de Deus, ela nos alcança, ela não nos escolhe. Não é pelo nosso esforço e não é porque Deus achava, eles vão fazer direitinho, então eu vou lá ajudar. Não é por causa disso. Não é porque Deus sabia que a gente ia fazer certo e ele vai lá ajudar. Não, é Deus que nos alcança. É Deus que nos escolhe. E é nisso que a gente deve confiar, que a restauração, ela parte de Deus e da iniciativa de Deus. É nisso que a gente tem fé. Porque Ele quer fazer, é porque Ele quer alcançar, é porque Ele quer transformar. Não é porque a gente fez alguma coisa boa. A restauração da nossa família, agora expandindo isso para a aplicação no nosso lar, não é pela nossa boa vontade, é pela boa vontade de Deus. É Ele que inicia. Então, a esperança que a gente tem não está no que a gente pode fazer, mas está em crer que há um Deus que já está fazendo. Esse é o ponto. Porque é Ele que faz. É Ele que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos antes da criação do mundo, nas regiões celestiais. Antes de tudo existir, Ele já tinha decidido que ia te abençoar. Antes de tudo existir, Deus já tinha decidido que você teria seu coração transformado e renovado para crer no Senhor Jesus como seu Senhor Salvador. Não é porque você decidiu, eu acho que isso aqui é bom, eu vou dar esse crédito para Deus. Não é assim que funciona. Até porque, pela sua capacidade, porque você estava antes morto em seus pecados, vivendo no sistema desse mundo, sendo guiado pelas suas próprias paixões e desejos, você naturalmente estava vivendo ao contrário de Deus, num caminho que era contra Deus. Naturalmente, toda a humanidade, de forma ativa, está caminhando para o inferno, não se distanciando dele. A condenação é ativa da nossa parte, é nós que decidimos ser condenados, porque nós que decidimos estar longe de Deus. Mas Deus de forma ativa, e aí a gente é totalmente passivo, a gente não faz nada nisso. Ele escolhe nos alcançar e nos restaurar. Porque Ele pode fazer e nós somos incapazes de fazer. E esse é um dos aspectos da graça. Ela é imerecida, incondicional e é ativa da parte de Deus. Não é porque você alcançou, é porque Deus fez. Então, mesmo quando não parece que não tem saída, Deus tem poder de chamar cada pessoa da sua família para si mesmo.
E ele pode iniciar uma história de restauração onde ninguém esperava. Então você fica pensando assim, não, mas a minha família não tem jeito. Eu sou assim, fulano é assim, e ele não consegue, meu esposo é assim, minha esposa é assim, meu filho, Deus me livre, nossa, não sei o quê. Aí você fica, não, isso aqui não vai dar certo. Não, se Deus te alcançou nos seus pecados e delitos, quando você estava vivendo contra Ele, Ele pode fazer isso com qualquer pessoa, qualquer um, porque parte dele, graça é imerecida e é incondicional, e é ativa da parte de Deus, Ele decide fazer, e Ele faz quando Ele quer, e ninguém vai impedir Ele de fazer, e eu sei que muitos de vocês aqui podem dar testemunho sobre isso. Então assim, tal pessoa da minha família, eu nunca imaginei que ela ia entregar a sua vida para Jesus. E hoje ela é um irmão também, além de ser meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai. Eu nunca imaginei. Não, mas a Bíblia diz que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, porque é Ele que faz, não é a gente, é de graça, é incondicional e merecido. Não é porque a pessoa já está melhorando, não é que ele já está ficando bonzinho, agora Deus vai alcançar ele. Não, pode estar na pior situação, Deus vai fazer. Aliás, a situação é igual para todo mundo, é todo mundo morto em seus pecados e delitos, todo mundo, é a mesma situação, todos mortos, distantes de Deus. E aí, através da graça, Deus vai lá e restaura e dá uma nova vida, aplicando essa graça através do Espírito Santo nos nossos corações. Isso que aconteceu com você, ele transformou o seu coração de pedra num coração de carne, que é capaz de obedecer. E ele pode fazer isso com qualquer pessoa, com a pior pessoa que você imagina. Ele pode fazer. E é isso que deve dar esperança para o nosso lar, para a reforma da nossa casa. Poxa, a minha família pode ser restaurada assim, porque Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Ele pode restaurar qualquer pessoa. Ele pode trazer salvação, redenção para qualquer pessoa. O meu lar pode sim ser entregue nas mãos de Deus, uma família no modelo que Deus quer. E eu não estou falando que modelo é marido, esposa e filho. Não, porque às vezes é uma mãe solo, um pai solo, qualquer coisa assim. Eu não estou falando sobre isso especificamente. Apesar de eu crer no modelo ideal de família bíblico, eu sei que a gente acaba passando por situações aí na vida. E eu não estou falando que essas outras, uma mãe e somente seus filhos, não é uma família. Não estou falando disso. O ideal que eu estou falando são de pessoas que estão vivendo para a glória de Deus como família. É isso que eu estou falando. E é claro que tem padrões bíblicos para a família. Padrão bíblico sobre casamento. Isso a gente não vai abrir mão. A Bíblia fala que casa homem e mulher e pronto. Mas eu sei que pela vida, às vezes uma mulher é viúva, divorciada, o homem também. E ali é um pai solo, uma mãe solo, isso acontece. Ou um recasamento, e eu não estou discutindo aqui isso. O ponto é, família ideal, quando eu estou falando aqui, é família que glorifica a Deus junto. Nos padrões bíblicos, mas família que glorifica a Deus junto. Tá bom? Isso que eu estou falando. E os padrões aqui não são exatamente só o formato, apesar de haver um formato base na Bíblia como para casamento. Mas é isso. Mas pensa nisso, então. Agora vamos continuar o texto, porque o texto ele continua nos ajudando a entender um outro aspecto dessa graça, porque ela tem algumas facetas, como se fosse um diamante, né? Então, olha o versículo 7 até o 10. Nele, aí ele lembra que no versículo 6, ele falou no amado, né? O amado aqui é um nome para Jesus Cristo, tá? E diz aqui, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui, Paulo está ampliando o conceito que ele falou de graça no amado ali, maravilhosa graça. E o que é parte dessa maravilhosa graça, que é aquela graça pelo qual nós somos salvos? Por meio da fé. Essa parte aqui que ele está explicando é a parte da culpa, do preço a ser pago. Então, pela graça, Cristo paga o preço do nosso pecado, porque nós não tínhamos crédito na conta para pagar esse preço. O salário do pecado é a morte. E a gente não tem crédito para pagar a morte, para que a gente não possa morrer. É porque a nossa vida é imperfeita.
ela não tem esse valor, não perante Deus. Claro que toda a vida tem valor, mas perante Deus, sobre a condenação do pecado, a nossa vida não tem o valor para pagar, até porque eu ia ter que morrer para pagar. Então eu ia morrer de qualquer jeito, não faz sentido isso. Eu não tenho capacidade, e mesmo assim não ia satisfazer a justiça de Deus, porque a gente ofendeu um Deus eterno. É mais ou menos ter cometido um crime que ele merece a pena de morte. Pensa nisso. Não estou falando que eu sou a favor ou contra, estou usando uma metáfora. Cometi um crime que merece a pena de morte. Aí eu tenho que pagar com a minha vida, certo? Aí, no lugar, o preço de uma vida por outra vida. E no lugar eu falo assim, não, mas eu não quero morrer, eu vou mandar uma formiga para morrer no meu lugar. É basicamente isso que a gente pensa que, não, eu conseguiria pagar o preço do meu pecado. É basicamente isso. Eu vou mandar a formiguinha, ela resolve o problema. Não, mas não resolve. Porque ela não tem o mesmo valor moral daquele que foi ofendido, certo? Então, normalmente, o valor do preço a ser pago é equivalente ao valor moral daquele que foi ofendido. Normalmente é assim. Então, se você pisa no pé de alguém, você consegue pedir desculpa. Mas se você mata alguém, o valor moral daquilo que você fez é diferente, certo? Então, você precisa pagar a altura daquilo. Bom, qual que é o valor moral de Deus? Não dá nem para medir. Então, a minha vida não tem valor moral suficiente para pagar a ofensa que Deus recebe. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus paga o preço quando nós somos pecadores, e esse é o mistério que Paulo está falando aqui, para vocês entenderem, não é pelo que vocês fazem. E Efésios tem essa mensagem geral, tá? Sobre sermos salvos pela graça, somos justificados pela fé, toda essa questão, esse tema de salvação é uma das mensagens centrais de Efésios. Ele faz isso no capítulo 1 e no capítulo 2, inclusive de forma bem destrinchada. E o que ele está falando aqui é em Jesus Cristo, a obra é de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que nos transforma e nos justifica pela graça. Isso mostra que não tem nenhum mérito, nem seu, nem da sua família. Não, a minha família é uma família de uma boa tradição, é por isso que ela vai ser uma família boa. Não, sua família é boa porque... E se ela porque Deus faz isso através da sua graça e misericórdia. Mesmo com as suas imperfeições, com a minha, com a sua imperfeição. Mesmo com isso. É porque Deus faz. E por quê? Porque a gente não tem mérito nenhum. A gente não consegue pagar o preço para isso ficar bom. Mas Jesus pagou no nosso lugar. A gente não consegue pagar o preço para a restauração da nossa vida, da nossa família. Mas Jesus pagou o preço por isso. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então... não é pelo nosso mérito que é capaz de salvar ou restaurar a nossa casa, mas é pelo mérito de Cristo, porque Ele pagou o preço. E é o sangue de Cristo que liberta a nossa família dos pecados passados e presentes, para que a gente possa andar daqui para frente. Jesus Cristo trata o nosso passado para a gente poder viver um presente e ter esperança do futuro. Porque quando nossa culpa, nossa vergonha não é tratada, a gente vive lá no passado. Aí a gente não consegue viver o presente e ter esperança no futuro. A gente só fica pensando em ter um presente melhor. A gente não consegue viver. Jesus Cristo resolve isso na cruz, porque Ele nos perdoa da culpa que a gente tem perante Deus, e Ele vai ali, mesmo que a gente saiba que a gente precisa melhorar, a gente sabe que tem graça ali acontecendo e Deus trabalhando. A gente não fica, não, porque eu fui alcançado pela graça, eu vivo de qualquer jeito. Não é isso. Mas eu sou livre da culpa, de estar preso naquilo. E eu posso agora, através do pagamento de Cristo, viver daqui para frente. Então, o outro aspecto da graça é perdão. Além de ser, primeiro, a escolha de Deus, ainda envolve Deus nos perdoar. Isso é totalmente graça, porque a gente não merece nada. A sua família não precisa pagar por seus erros. Ela pode ser restaurada. Não precisa sofrer. Não, é porque a gente fez tanta coisa errada, agora está sofrendo, é por causa disso mesmo. Eu não estou falando que pecado não tem consequência, você vai ter que lidar com as consequências do seu pecado. Mas sofrimento não é punição, aí é consequência. Sofrimento pode vir, mas a culpa, a punição, Deus já... Isso é resolvido em Cristo. A gente não precisa viver por isso. E Deus nos liberta dessa prisão de condenação e dessa tentativa de compensar as coisas pelo nosso esforço através da obra de Cristo. Isso é graça. Totalmente graça. Outro ponto aqui, a partir dos versículos 11 e 12, diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua
glória. Eu quero focar nessa última expressão, louvor da sua glória. Como é que a gente pode glorificar a Deus com a nossa vida? Vivendo o propósito, o ideal que Ele tem para a nossa vida. Isso está na Bíblia. Então a Bíblia é somente a Escritura, é a fundação para que a gente viva a nossa vida. A gente viva a vida que Deus quer que nós vivamos, no padrão que Ele deseja que nós vivamos e de forma que glorifica Ele, certo? Só que a gente é incapaz de fazer isso sozinho. A gente não consegue. Não consegue. Eu sempre faço o teste básico aqui. A Bíblia, só no Antigo Testamento tem 613 mandamentos para a gente cumprir. Tá bom, vamos usar só os 10 mandamentos, que é o que todo mundo conhece. Ou a maioria de nós conhece. São 10 só dos 613, tá bom? Não dá nem 10%. Dá o quê? 1 ponto alguma coisa por cento dos 613. Depois alguém de geografia faz a conta aí. Então dá isso aí. Então vamos pegar só os 10. Eu vou pegar só o primeiro. Que aí, se a gente fizer o primeiro, vai ser mais fácil fazer os 10, porque o primeiro é o mais importante. Ame a Deus acima de todas as coisas. Primeira vez que você decidiu fazer algo do seu jeito, que é um pecado, que não glorifica a Deus, você amou mais a você do que Deus, certo? Primeira vez que você fez isso, você já feriu o primeiro mandamento, que é a base de 613. Então você não consegue fazer o 613. Já fique aí consciente disso, tá? Não tenta, quer dizer, tenta viver uma vida boa. Uma vida que agrada a Deus, mas não tenta, eu vou viver pelos 613 mandamentos, porque isso é impossível. Então, a gente tem que entender isso. A gente não é capaz de fazer isso. Então, se você for lá no capítulo 2, versículos 4 e 7, olha o que diz a partir do versículo 4, quer dizer, capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, lembra do instrumento? Aqui é posição agora. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O ponto aqui é que Deus nos faz uma nova pessoa. E a gente sabe que quem faz isso, quem aplica isso em nossos corações e quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus. É assim que Deus age em nós. A ação de Deus hoje, o agir de Deus hoje, em nosso meio aqui, é Cristo distribuído em nós através do Espírito Santo. Então, para a gente poder viver essa última parte do versículo 12, para que sejamos para o louvor da sua glória, nós precisamos estar em Jesus, sermos uma nova pessoa. E é o Espírito Santo que faz isso, nos transformando, transformando nosso coração de carne, ou de pedra num coração de carne, que é o que está lá em Jeremias, quando Deus fala assim, vai vir um tempo da nova aliança, Jeremias capítulo 31, em que eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E eu vou colocar a minha lei lá, e vocês vão poder me obedecer, porque eu vou estar lá agindo através de vocês. Eu estou parafraseando o texto aqui. Eu vou estar lá agindo no coração de vocês. Então, é o Espírito Santo. Então, pela graça, o Espírito Santo, isso é um dos benefícios da graça. Além de Deus nos alcançar, nos escolher pela graça, porque nós não merecemos. Além de Deus nos perdoar através de Cristo, pela graça, de graça, não pelo nosso mérito, o Espírito Santo ainda nos faz nova pessoa em Jesus para que a gente possa viver e obedecer a Deus. Então nós fomos vivificados, recebemos nova vida quando nós estávamos mortos. Isso significa que, agora vou aplicar para a família de novo, as famílias que estão quebradas, famílias que estão com problemas, elas não precisam somente de bons conselhos, de um bom conselheiro, de uma boa metodologia. Não, essas coisas são até boas. Não. Sabe o que elas precisam? Elas precisam de uma vida nova. Por quê? Porque na morte espiritual, e onde há morte espiritual, é ali que reina o pecado, o ressentimento, o vício, o orgulho. Mas é na nova vida que nós somos libertos disso. E é na nova vida que a gente consegue restaurar relacionamentos. Porque é na nova vida que a gente tem uma relação de novo com Deus e com o outro. É só na nova vida. A gente é incapaz de se relacionar com o outro na vida
guiada e dominada pela carne no pecado? Porque a gente vai ser orgulhoso, vai pensar só na gente mesmo, porque a carne é isso. Os desejos da carne são orgulho, são ira, são maledicência, são tudo que objetifica o outro. Aí tem as questões na área sexual, na área dos desejos, que o outro é só um objeto para nos satisfazer. Então, tudo na vida, na carne, o outro sempre é um objeto para ser descartado, usado e ignorado. Na nova vida, nós amamos o outro a partir do nosso amor por Deus. Então, a gente ama o próximo, a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Então, todo o valor que a gente dá para a gente na carne, na nova vida a gente dá para o outro. E é isso que o Espírito faz conosco. Então, para a sua casa ser reformada, Deus pode fazer porque é Ele que faz, Ele que escolhe. Ele perdoa, Ele restaura, Ele nos tira da culpa, da escravidão do pecado através de Cristo. E Ele nos dá uma nova vida para fazer isso. Então, pensando numa família renovada, reformada, pela graça e a transformação que o Espírito Santo aplica em nossos corações. A mudança real na sua casa não vai vir de conselhos ou técnicas humanas. Se não, pega no Instagram lá um guru de família e segue ele que vai resolver todos os problemas, certo? Tem um monte no Instagram, não tem? Você vai lá, Facebook, Instagram, coloca conselhos de família. Vai vir um monte de coisa. Você deve receber um monte disso todo dia lá. Você abre o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, vem um monte de gente falando de família. Se fosse só isso, nós teríamos todas as famílias do nosso país, do nosso planeta resolvidas. Porque o que tem de conselho para resolver família aí não tá para contar. O ponto é que não é de conselhos. É Deus dando um novo coração para cada pessoa. E é nisso que a gente tem fé, e é por isso que a gente clama: Deus, salva minha casa. Porque é pela salvação que eu vou ter um lar reformado. É pela salvação, através da graça, que a minha família vai ser restaurada. E não se engane, porque fulano cresceu na igreja, ele não já é de Jesus. Não faça isso. Porque a salvação, ela tem fruto. A Bíblia já diz isso. Jesus fala que quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então a gente pode ser reconhecido por isso. Não quer dizer que a gente está medindo o coração de alguém, mas é perceptível. Alguém foi alcançado pela graça e alguém que não foi. Então, ore pela salvação da sua casa, da sua família. Ore pela salvação dos seus filhos. Você prega o evangelho para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Você prega o evangelho. Eu não estou falando da ordem faz, não faz. Isso é fácil fazer. Na escola faz lá e eles não estão pregando o evangelho. É pregar o evangelho, é falar que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é pecador, Ele precisa de salvação. E como é que você faz isso quando você faz? Tem amor? Tem graça? Ou não? Você está impondo também, é uma ordem. Você tem que ir para a igreja, tem que ir. Não é assim. Já falei, você coloca limites no seu filho, mas no coração dele, só Deus pode fazer. Então a gente tem que entender isso. Isso significa que pais, mães, filhos, os relacionamentos, eles podem sim ser renovados, só que de dentro para fora. E é isso que dá esperança pra gente, porque aí é Deus que faz, não é a gente. Não é pela melhor técnica, é pela mão de Deus, que é o criador, o artista de toda a história. Aquele que pintou com perfeição a sua criação. E se Deus quer uma vida, uma família restaurada, Ele faz com perfeição. E a gente sabe que Ele quer. E esse é o ponto. Então a gente tem fé e esperança nisso. E mais o último ponto aqui para eu terminar essa explicação desse outro aspecto da graça. Então, se é Deus que pela graça nos alcança, nos escolhe, se é Deus que pela graça nos perdoa da nossa culpa, dos nossos pecados e nos liberta disso, se é Deus que pela graça nos dá uma nova vida, é Deus que pela graça, através do Espírito Santo, nos santifica e nos capacita para viver essa nova vida. Olha o que diz aqui em Efésios, no versículo 13 do capítulo 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa expressão selados em Cristo aqui, ela é uma expressão que tem dois aspectos. Primeira coisa vocês têm a marca do Espírito. Aqui é mais ou menos aquela... Você já viu em filme antigo que alguém escrevia uma carta para alguém, aí ele pegava aquela carta e ele fechava ela, ele derretia uma vela mesmo, e pegava um anel e ou um carimbo e fazia a marca em cima daquela vela.
Aquilo tinha um significado, não era só para... Aliás, é daquilo que vem a expressão selo, que a gente coloca nas cartas, né, hoje. Mas aquilo não era só para fechar o envelope, porque ele podia só pingar a vela ali e mandar embora, né? Não, é porque só ele tinha aquele anel. Ninguém mais tinha aquele anel. Aquele anel é como se fosse a assinatura dele. Então quando ele assinava a carta, fechava e selava, fui eu que escrevi e está selado com o meu anel. Se chegar na sua mão e estiver aberto, eu não garanto que está lá dentro, porque fui eu que escrevi. Então o selo é uma marca que diz quem é o dono, certo? Mas também é a marca que dá valor e utilidade para aquela carta. Porque se eu escrevesse assinado Lucas e não selasse e mandasse para o Fernando, quando ele recebesse não estava selado com o meu anel, ele ia ver e falar assim, ué, mas qualquer um pode ter assinado Lucas aqui. Ué, isso aqui é igual quando a gente vai no cartório reconhecer firma, né? Porque como é que reconhece firma? O cartório vai lá, pega a sua assinatura e bate, tá igual, ele coloca um selo. É a mesma coisa. Então, quando usa a expressão selados com o Espírito Santo, tem duas coisas. Primeiro é que você é marcado, você é propriedade de Deus. Segundo é que você só tem utilidade através do Espírito Santo. Você não tem nenhuma utilidade. Por quê? Porque é o Espírito Santo que garante a sua posse com Deus e que você tenha uma nova vida. E é Ele que dá manutenção nisso, para que essa carta chegue do outro lado, com a garantia de que ela é do dono, que é Deus. É o Espírito Santo que dá essa manutenção, garantindo esse selo para que essa marca esteja em você. Então, é isso que está falando aqui. Quando vocês ouviram e creram, e a gente sabe que ouvir e crer já é obra do Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que a gente só clama, Abba Pai, ou Deus tem misericórdia, porque essa expressão tem a ver com isso. A gente só clama isso, Deus, por favor, me salva, me perdoa, porque o Espírito Santo faz isso em nossos corações. A gente só consegue amar a Deus porque a gente recebeu um coração de carne. Lá em Ezequiel capítulo 26, né? 36, 26. Ezequiel 36, 26, a gente recebe um coração de carne no lugar de um de pedra, e esse símbolo tem a ver com ser capaz de obedecer. Porque um coração de pedra é indiferente, um coração de carne, ele pode obedecer. Essa é a ideia. E por que a gente consegue obedecer a Deus? Porque o Espírito Santo age em nós. Nós fomos escolhidos por Deus para as boas obras, para aquilo que Ele já preparou para nós. Então Ele garante isso. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios, a gente tem esse texto aí. Deus já nos preparou e nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, e a gente sabe que é o Espírito Santo que faz isso, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, para a família, vamos para a família agora, sempre tem um aspecto da família aqui. Isso mostra que os esforços de mudança, a santidade, a transformação não são sustentados pela sua capacidade, não são pelos seus recursos, mas ainda é Deus que pela graça te dá o recurso necessário, que é o Espírito Santo, para que você possa dar manutenção e continuar nesse caminho de reformar a sua casa. Deus te escolhe, Ele te perdoa, Ele te dá uma nova vida e Ele te sustenta na nova vida. Isso tudo é pela graça. Isso tudo é pela graça. Não quer dizer que você não tem que ser disciplinado e esforçado, mas quer dizer que não é isso, não é você mesmo que vai sustentar a sua disciplina e o seu esforço. Não é você que vai garantir, é o Espírito Santo que faz isso. E isso é graça, porque nós não conseguimos dar continuidade naquilo que Deus quer para a nossa vida sozinhos. Ele quer que nós façamos, mas Ele quer fazer isso através de nós. E é o Espírito Santo que faz isso. Então, paciência, perdão, renúncia do orgulho, isso tudo é muito difícil fazer, não é? Para a gente poder ter um lar restaurado, perdão, paciência, humildade, isso é muito difícil. E a esperança é que a restauração e a formação de hábitos novos, hábitos santos, uma vida que pode dar fruto, isso não vem da sua disciplina ou de você mesmo, mas é do Espírito Santo fazendo. Isso é muito bom, porque a garantia está em Deus e não em você. O que a gente deve fazer é clamar, se dispor, se colocar nas mãos de Deus, confiar nele e fazer aquilo que a gente deve fazer, mesmo entendendo que a gente tem incapacidade nisso, tem
ineficiência disso, mas sabendo que é Deus que está sustentando. E quando vier o final lá, o resultado, não é porque eu fiz certo, mas é porque Deus fez certo. E Ele sempre faz certo. Ele não faz errado. Ele sempre faz certo. E a gente deve ter a fé e a confiança que isso está na mão dele. Esperança. Tudo isso aqui deve nos dar esperança. Mesmo se a sua família está numa ruína, essa ruína dela, não está além, ele não é maior do que a capacidade de graça de Deus. Não é maior que isso. Não é maior que isso. Não é mesmo. Outra coisa que isso deve nos fazer pensar em dependência e refletir e depender de Deus. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Deus faz. E por isso eu vou depender dele. Eu vou confiar nele. E sabe como que se expressa dependência? Com oração. Porque oração é a sua conversa com Deus. O seu filho te pede alguma coisa quando ele precisa de você, certo? Então ele vem e fala contigo. Pai, mãe, me dá isso. Vó, me dá isso. Tia, me dá isso. Não é assim que ele faz? Por que ele faz isso? Porque ele não tem capacidade de fazer aquilo sozinho. O João queria um jogo de videogame essa semana. Chegou em mim, pai, eu quero tal jogo, pai. Aí eu falei, não é, filho, mas como que é o jogo? Ah, tem que pagar tanto. Aí eu falei, e quanto você tem de dinheiro? Ele foi lá, pegou o cofrinho dele e contou. Eu falei, eu tenho tanto, pai. Eu falei, poxa, filho, não dá esse tanto que você tem. Ele falou, pai, então você pode me dar o resto? Por que ele pediu para mim? Porque ele percebeu que ele era incapaz. Isso é oração. Você ora porque você confia em Deus. Então, dependência se reflete através da oração. Isso vai refletir ou vai expressar humildade. E você só vai desfrutar da graça quando você for humilde, não orgulhoso, do tipo, não, eu resolvo. Não, para de tentar resolver, deixa Deus resolver, faz do jeito dele. Faz o que ele quer que você faça, dependa dele, não é do seu jeito. Então vai na palavra e vê o que Deus quer para você. Seja humilde para reconhecer que você não tem a fórmula para resolver. Quem tem isso é Deus nas suas mãos. E viva esse processo. Não queira que as coisas aconteçam amanhã. A gente vive no mundo, na era do imediatismo. Tudo tem que resolver ontem. Eu sei de testemunhos de pessoas que oraram décadas pela salvação da sua família, marido e filhos. Então, confie em Deus. Não queira para ontem. Porque se Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele, e quando ele fizer vai ser perfeito. Você não deve deixar de clamar. Mas confie em Deus. Não fique frustrado com o tempo de Deus. Só entenda que quando Deus não der no seu tempo, Ele ainda está fazendo no tempo dele. É só isso. Não fique frustrado. Eu detesto Deus porque o meu marido não aceitou Jesus. Esse Deus também, eu fico aqui orando, não dá certo. Eu vou desistir. Não faz isso. Confia nele, no tempo dele. Se não aconteceu no seu tempo, é porque o seu tempo não era o dele. É só isso. Essa é a conclusão. Simples. Tem desafios aqui. E eu sei que você já entendeu a maioria deles. Mas pensa numa casa que vive dependendo e vivendo pela graça. É isso que deve te dar esperança. Então, dependa de Deus, olhe para Deus, porque é Ele que escolhe, é Ele que perdoa, é Ele que dá uma nova vida e é Ele que sustenta a nova vida. Para sua família ser reformada, restaurada, para o ideal de Deus, para que restaure-se relacionamentos, para que pessoas saiam de vícios, para que tudo isso aconteça. Confie na graça de Deus. É somente pela graça, não é pelo seu esforço, pelo seu mérito. Amém?